Irmãos em Cristo, graça e paz da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Senhor que nos conduziu a uma grande obra poderosa de redenção. O nosso Senhor que foi a nossa santificação e nos santificou para que possamos estar protegidos e ter a garantia de podermos viver nessa terra debaixo de uma proteção gloriosa. Jesus Cristo, quando estava orando ao Pai, quando encarnado na terra, ainda no auge do seu ministério, ele falou com o Pai dizendo assim, que não os tire do mundo, porque ele tinha trago os dele e entregou ao Pai. São meus, mas não são no mundo, são do mundo. E Jesus orou e disse: eu lhes peço que não os tire do mundo, mas que guardai-vos do mal, guardai-vos do maligno. Então, Jesus, ele vai então estabelecer a obra da santificação, que é a oferta do seu corpo e do seu sangue, entregando por nós, para nos dar a garantia que nós agora temos o direito de vivermos na terra protegidos pelo sangue de Jesus, guardados pelo sangue de Jesus. Além da remissão dos pecados que o sangue proporciona, nos redimindo e nos lavando de todo pecado, o sangue também nos santificou e nós somos santificados em Cristo, porque essa santificação é uma garantia de poder viver na terra para ministrar e apregoar a mensagem do Evangelho, sem ser importunado pelo diabo, no sentido de sermos impedidos por ele. Por isso que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados e potestades e anjos caídos, débitos de Satanás. Então, como nós não... Ele rogou o Pai, ele falou com o Pai para não nos tirar da terra, ele estabelece então o batismo. O que é o batismo? O batismo não é o tipo da morte em Cristo, na imersão das águas. A imersão nas águas é o tipo da imersão no corpo de Cristo. Ora, se o batismo é o tipo da morte e sepultamento de Cristo, logo também, se com Cristo morremos, então logo também com Cristo ressuscitaremos, ou ressuscitamos. E o que significa essa situação? Isso tudo implica que, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, partimos para as águas batismais para poder fazer uma confissão da nossa fé pública, daquilo que cremos. E então, passamos a ter o direito de estarmos participando da Santa Ceia do Senhor. Então, o batismo é um procedimento do cumprimento da justiça de Deus. A justiça de Deus. O que é o cumprimento da justiça de Deus? A justiça de Deus é que quando nós aceitamos a Ele, batizamos, confessamos, fazemos a confissão de fé pública e avançamos para que venhamos então adentrar no Santo e depois no Santíssimo. E eu quero, nessa feita, poder falar ao seu coração acerca de algo muito forte, muito tremendo. O nosso querido, amado sacerdote João, ele disse a respeito do seu capítulo de número 1, dos seus versos 33, acerca de um fato glorioso e gloriosamente muito intrínseco, onde ele diz assim, capítulo 1 de João, no verso 33, ele diz assim: eu não conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aqueles sobrevires descer o Espírito e o mesmo permanecer sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. João estava falando acerca de algo muito importante
algo muito interessante no tocante do que Jesus faria. Batizaria com ou no Espírito Santo. Com e no é a mesma coisa. Então, eu precisava de fazer algumas considerações para que venhamos entender o que significa o batismo de Jesus, o batismo do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. Essas três facetas se dá em um só batismo, porque é batizado na divindade. Mas nós não somos batizados no corpo do Pai e nem no corpo do Filho, porque, perdão, nós não somos batizados no corpo do Pai e nem no corpo do Espírito. Somos batizados no corpo do Filho, porque só há um corpo na divindade. Só há um corpo na divindade. E o que acontece dentro do que João disse? Ele batizará no Espírito. Então, o que é o batismo no Espírito? O batismo com o Espírito, o batismo com fogo. Nós estamos aqui diante de uma situação muito poderosa, que muita gente, eles não compreendem, eles não entendem acerca desse fato. E aí, a falta de conhecimento faz as pessoas misturarem todas as coisas. Elas não entendem o que é ser cheio do Espírito Santo. Elas não entendem o que é ser batizado no Espírito Santo e ter o batismo do Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, que nos eleva a uma força poderosa, o batismo com o Espírito Santo é o batismo que Jesus nos batiza, nos fazendo ser imergidos no Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é ser imergido no batismo do Espírito Santo. Daqui a pouquinho nós vamos continuar com essa pré-aula sobre o batismo do Pai, o batismo do Filho e o batismo do Espírito Santo. Amém? Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltando então à nossa classe, nossa pequena classe, nossa breve classe. Então nós temos o batismo nós temos o batismo com o Espírito Santo, nós temos o batismo do Espírito Santo e nós temos o batismo com fogo. E nós estamos vendo aqui algo muito forte, muito maravilhoso, onde nós estamos determinados a entender essa parte. O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é o batismo que o Senhor Jesus Cristo nos batiza nele, nos fazendo ser emergidos no Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o batismo quando o próprio Espírito Santo nos batiza nele em Cristo, e aí somos emergidos no Espírito Santo. Isso se dá o quê? Isso se dá quando nós somos cheios do Espírito Santo. Então toda a nossa alma, todo o nosso corpo é cheio do Espírito Santo. Isso é o batismo com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é o batismo que ele nos batiza no corpo de Cristo. Então, o batismo do Espírito Santo é o batismo com que somos batizados no corpo de Cristo. Então, logo nós somos emergidos no corpo de Cristo. E o símbolo ou o tipo original do batismo de Cristo, no corpo de Cristo, é as águas. Então, quando nós somos submergidos nas águas, nós recebemos a imersão no corpo de Cristo. E assim como somos batizados no seu corpo, na sua morte, também somos ressuscitados na sua ressurreição. E o batismo do Pai? O batismo do Pai é o batismo com fogo. E o que é esse batismo com fogo? É o batismo que não é um batismo imediato, igual é o batismo com o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo. É bem na verdade que, fazendo menção do batismo com o Espírito Santo, que é a imersão no Espírito Santo, isso é em Cristo. Cristo nos batiza no Espírito Santo. Cristo nos batiza com o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo. Pegou? Pegou aí? Então olha só que lindo que é a palavra de Deus. Nós estamos vendo em muitas situações, pessoas, por falta de conhecimento,
elas entenderem que o batismo com fogo é aquele pula-pula, o falar em línguas, o estar cheio do poder, estar cheio do fogo, e aquele fogo, aquela intrepidez, mas não se dá nessa questão, não se dá nesse aspecto o batismo do Pai. O batismo do Pai também, quem batiza-nos no batismo do Pai também é Cristo. Então, olha só, repetindo, o batismo com o Espírito Santo é a imersão que nós temos no Espírito Santo. Somos imergidos no Espírito Santo. E essa imersão no Espírito Santo é quando somos cheios do Espírito Santo. E esse batismo, ele não é um batismo também rápido da nossa vida, mas ele é mais rápido do que o batismo com fogo, porque o batismo com fogo é demorado. Aí nós vamos entender. O batismo com o Espírito Santo nos faz ser imergidos no Espírito Santo, porque nós somos cheios dele. Então todo o nosso corpo e a nossa alma é cheio do Espírito Santo. E para tratar desse assunto de sermos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, nós precisamos fazer algumas considerações, porque o Espírito Santo, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo no espírito nosso, no espírito humano. Recebemos o Espírito Santo no espírito humano. Então o Espírito Santo promove em nós o novo nascimento. Agora o Espírito Santo ele precisa adentrar no profundo da nossa existência. Então ele tem que romper alguns véus. Os véus do coração, o véu da mente, para entrar profundamente em nossa alma, equilibrar os 6 instintos da alma e aí então poder entrar no corpo para então todos os nossos membros sermos membros da santidade, membros do poder da santidade, sendo cheio do Espírito Santo. É isso. Então todo o nosso membro, nossos olhos, nossa língua, nossos ouvidos, nosso olfato, nossos sentidos e nossos instintos são equilibrados pela santidade. Pecado é o desequilíbrio dos instintos, santidade é o equilíbrio dos instintos. Então quais são os instintos? Os instintos são aquisição, reprodução, alimentação, autoproteção, domínio e comunhão. Esses são os instintos da alma. E esses instintos da alma controla os sentidos do corpo. Quais são os sentidos do corpo? Audição, paladar, tato, olfato. Amém? Tato, olfato e visão. 5. Então, quando nossa visão é desequilibrada, nós temos uma visão impura, nossos olhos não são luz, é porque o instinto de aquisição, o instinto de reprodução está desequilibrado. Isso é ser tratado numa outra história, numa outra aula. Estou só dando uma pincelada para você. Quando o nosso instinto de alimentação está desequilibrado, o sentido do paladar fica também desequilibrado, porque nós queremos só comer, porque nós temos uma glutonaria. Assim, o instinto de alimentação desequilibrado nos faz ser glutões. E aí por diante. Então, quando o Espírito Santo, somos imergidos no Espírito Santo, então todo o nosso corpo, toda a nossa alma está cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é ser cheio do poder, é estar em santidade, num caráter trabalhado, moldado pelo poder do Espírito Santo. Então esse é um processo ainda mais lento, porque preciso fazer algumas considerações, preciso fazer algumas coisas. Então é um processo em que nós vamos colaborando com Deus em renúncias para equilíbrio dos nossos instintos. E o batismo nas águas, que é o batismo no corpo de Cristo em simbologia das águas, é o batismo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos imerge no corpo de Cristo. E o ministro de Deus faz o papel do Espírito Santo, levando o crente que aceitou Jesus para o batismo nas águas, que, por sua vez, faz ele ser discipulado. Então, o que é discipulado? Discipulado não é a gente vai discipular a pessoa para ela batizar, não. A gente vai discipular a pessoa para conscientizar ela o caminho do Evangelho, para ela buscar outras pessoas para fazer discípulo. Então é isso que acontece. É muito breve o que eu quero dizer, porque agora o batismo com fogo, ele é lento. Por quê? Porque o batismo com fogo é o batismo do Pai. E quem batiza o batismo do Pai também é Jesus.
que nos batiza com fogo e espírito. Foi isso que João disse. Então o batismo com fogo é o batismo com toda a nossa vida, aonde o fogo de Deus vai queimando as coisas do caráter, vai queimando aquilo que não presta. É por isso que é uma associação com o batismo com o Espírito Santo, em partes, porque onde o fogo vai queimando aquilo que não presta do nosso interior, e isso vai gerar toda a vida, nos preparando para entrar no céu. O batismo com fogo, ele se dá nas circunstâncias da nossa vida, onde Deus vai com seu fogo consumidor, queimando aquilo que não presta do nosso corpo corruptível, do nosso caráter. E quando as pessoas são reprovadas nesse batismo com fogo, então elas vão voltar para a classe do fogo. Aleluia! Eu quero que você pegue essa palavra no seu coração, guarda isso, entenda o que é o batismo com o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo e o batismo do Pai, que é o batismo com fogo. E entenda que isso é algo poderoso. Então, não pode participar da Santa Ceia antes do batismo. O apóstolo Paulo, ele vai falar em 1 Coríntios, no seu capítulo 10, falando dos pecados após o batismo, na tipologia do batismo em Moisés, do batismo na nuvem e do batismo no mar. Então, aquilo ali é uma tipologia do batismo. Você vê que depois que eles passam pelo Mar Vermelho, que eles estão debaixo da nuvem e que eles estão debaixo do comando de Moisés, é que eles vão poder comer do maná. Então, o que acontece? Quando nós estamos no altar do holocausto, nós chegamos à bacia de bronze, batismo, altar do holocausto, entrega, altar do sacrifício, entrega, aceitei Jesus, agora eu pego a minha cruz. Então já começa o processo. Eu vou para a bacia de bronze, águas batismais, simbólico. Aí então eu posso comer da mesa no lugar santíssimo. Aí então eu posso participar dos dons no candeeiro. Aí então eu estou preparado para ministrar no Santíssimo como ministro. E aí é o procedimento. Sem esse procedimento, se avançar do holocausto para o lugar santíssimo, vai morrer no lugar santíssimo. Quem não sacrifica no altar do holocausto, o sacrifício será o próprio sacerdote ou a própria pessoa que avançou sem antes passar da bacia de bronze para o Santíssimo. Ali o fogo de Deus irá consumi-lo, não irá trabalhar nele, irá consumir ele e ele irá morrer. Isso aconteceu com os filhos de Arão. Apresentou fogo estranho, porque quem não apresenta o sacrifício e quem não passa pela bacia de bronze será o próprio sacrifício no Santíssimo Lugar. Pega essa visão, Escola Teológica do Reino, Apóstolo Wagner Miranda, com você para lecionar a palavra de Deus sobre a sua vida de forma poderosa, gloriosa e extraordinária. Fique na paz do Senhor Jesus e Deus te abençoe com toda sorte de bênção, em nome de Jesus.